Imagine acordar amanhã com força, paz e direção renovadas. O que você diz antes de dormir pode fazer toda a diferença. À medida que o dia chega ao fim e você deita a cabeça no travesseiro, há algo poderoso em falar com o Espírito Santo antes de dormir. A Bíblia nos diz que Ele é nosso consolador, nosso guia e nossa força. E quando o convidamos para a nossa noite, acordamos com o espírito renovado, prontos para caminhar na vontade de Deus. Então, antes de fechar os olhos esta noite, diga estas 4 coisas ao Espírito Santo. Antes de começarmos, se você acredita que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, comente 1 e bateu, inscreva-se. Se você está aqui apenas para ouvir, toque em como e fique conosco. Coisa espiritual. Número 1, ação de graças pelo dia. À medida que o sol se põe e o mundo ao nosso redor fica imóvel, há algo profundamente poderoso em reservar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz para dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Muitas vezes passamos os dias apressados, presos nas exigências da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Mas quando fazemos uma pausa para agradecer, quando reconhecemos a mão de Deus na nossa vida diária, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva muda, nossos corações ficam mais leves, nossa fé é fortalecida. O dia de ação de graças não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Quando agradecemos a Deus pelo dia, estamos reconhecendo que cada respiração que demos, cada passo que demos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, onde tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram atendidas, as portas nas quais batemos foram abertas e os fardos que carregávamos pareciam mais leves. Em dias como estes, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos: obrigado, Senhor, por sua bondade. Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de risadas, pelas amizades e pelo amor que vivenciamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm do alto e descansamos, sabendo que nossas vidas estão seguramente seguras em suas mãos. Mas e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas nas quais batemos permanecem fechadas? É nestes momentos que a ação de graças se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para agradecer apenas quando a vida é fácil. Diz-nos para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus continua trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está se movendo de maneiras além da nossa compreensão. Agradecemos a Deus, não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos a Ele porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor, para nos transformar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Podemos não entender isso agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Assista até o final. Há uma verdade poderosa esperando por você. Não perca. Ao deitarmos a cabeça à noite, agradecemos a Deus pela força para aguentar o dia. Talvez o dia tenha sido avassalador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui. Ainda estamos respirando. Só isso já é motivo para ser grato. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nunca vimos?
Quantas vezes Ele providenciou para nós de maneiras que nem reconhecíamos. Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, nos deu as palavras certas na hora certa, ou nos deu paz quando mais precisávamos. A gratidão muda a postura dos nossos corações. Lembra-nos que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando agradecemos a Ele, mudamos nosso foco dos nossos problemas para a sua presença. Paramos de pensar no que deu errado e começamos a nos concentrar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que tenha dado certo hoje tenha sido o fato de termos conseguido sobreviver, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus pelas coisas simples: a comida na nossa mesa, o teto sobre as nossas cabeças, a capacidade de andar, de ver, de ouvir. Quantas vezes consideramos essas coisas como certas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa por algo que tão facilmente ignoramos. As coisas que consideramos comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, os familiares e amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até mesmo aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos serve a um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos elevar, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Mesmo aqueles que nos feriram podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Agradecemos a Ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Todos os dias, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo qual devemos ser gratos, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nosso passo. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós ficamos aquém. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quanto sentimos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que motivo para agradecer? Agradecemos a Ele por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. O Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos confortando, nos fortalecendo. Na calada da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está próximo. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Enche nossos corações de paz. Isso nos lembra quem Deus é e o que Ele fez. Isso fortalece nossa fé para os dias que virão. Assim, ao terminarmos este dia, elevamos os nossos corações em agradecimento. Não porque tudo seja perfeito, mas porque servimos a um Deus perfeito. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que as tem. E nessa confiança encontramos descanso. Coisa número 2: confissão e rendição. À medida que a noite cai e o mundo fica quieto, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que estamos diante de Deus, não com fingimento, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém entre nós que seja perfeito. Todos cometemos erros. Todos nós
falamos palavras que não deveríamos ter falado, pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado e fizemos coisas que gostaríamos de poder desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos sozinhos o peso dos nossos pecados. Ele nos chama à confissão, Ele nos chama à rendição. A confissão não tem a ver com vergonha, não se trata de condenação, trata-se de nos apresentarmos diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, entregando nossos fardos e permitindo que Sua graça nos lave. Existe um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder os nossos pecados, quando os enterramos bem no fundo, eles não desaparecem. Eles perduram, apodrecem, pesam em nossas almas como pesadas correntes. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos: Senhor, falhei, pequei contra Ti, algo milagroso acontece. O peso começa a diminuir, as correntes começam a quebrar, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem, Ele quer a verdade, Ele quer honestidade, Ele quer um coração que esteja disposto a dizer: Senhor, preciso de Ti. A Bíblia nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. A Sua misericórdia é maior que os nossos fracassos. Sua graça é maior que nossas fraquezas. A entrega é o próximo passo. Uma coisa é confessar os nossos pecados, outra é deitá-los e afastar-se deles. Quantas vezes levamos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los novamente? Dizemos: Senhor, eu te dou isso. Mas no fundo de nossas mentes, ainda nos apegamos à culpa, à vergonha, ao arrependimento. A verdadeira entrega significa deixar ir. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar a Ele o resultado. A entrega não tem a ver apenas com o pecado, trata-se de controle. Gostamos de estar no controle, gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de administrar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que o nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando, não podemos prever o amanhã, não temos o futuro nas nossas mãos. Deus faz isso e Ele está nos chamando para deixar ir e confiar nele. Alguns de nós carregamos fardos que nunca deveríamos carregar, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na calada da noite. Nós nos agarramos a eles, tentando consertar as coisas por conta própria, tentando encontrar soluções com nossas próprias forças. Mas Deus está dizendo: dê-los para mim. A Bíblia nos diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós, não de algumas de nossas ansiedades, não apenas daquelas que achamos que Ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que pensamos que ninguém mais entende. Deus entende e está esperando que os entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos entregando nossos pecados a Deus. Quando nos entregamos, estamos entregando nossa vontade a Ele. É assim que se parece a verdadeira paz. Uma vida que é totalmente entregue a Deus, não mais se esforçando, não mais sobrecarregada, mas descansando em Sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado, que carregava fardos pesados demais para suportar. Ele veio até Jesus e Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrantados, aqueles que sentem que não têm mais nada para dar. Ele está dizendo: venha,
coloque-o no chão. Deixe-me carregá-lo para você. Deixe um amém nos comentários se você confiar na presença de Deus sobre sua vida esta noite. Vamos encher este lugar de fé. A entrega não é uma fraqueza. É preciso muita força para dizer: Deus, eu te dou isso. O mundo nos diz para lutarmos mais, para tentarmos mais, para avançarmos com nossas próprias forças. Mas Deus nos diz para deixar ir, para confiar nele, para acreditar que Ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso. Talvez você tenha dito algo que gostaria de não ter dito. Talvez você tenha machucado alguém. Talvez você tenha cometido um erro que não pode voltar atrás. Deus não está pedindo que você conserte isso sozinho. Ele está pedindo que você venha a Ele, confesse, se renda e receba a sua graça. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas se preocupando com algo além do seu controle. Talvez você tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação que não tem uma resposta fácil. Deus não está pedindo que você descubra tudo. Ele está pedindo que você confie nele, renuncie ao desconhecido e descanse em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, seguiu em frente, mas ainda se sente vazio. Você ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi feito para fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição, a paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando nos apegamos aos nossos pecados, eles nos controlam. Quando nos apegamos às nossas preocupações, elas nos consomem. Mas quando os colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes de nós os falarmos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós. Ele não se surpreende com nossos fracassos. Ele não fica desapontado com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que nos acheguemos a Ele, abramos nossos corações, confessemos e nos rendamos. Não há pecado grande demais para a sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para a sua graça. Não há medo grande demais para o seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas abandonando o passado, estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós. E esse futuro é de paz, de alegria, de total confiança naquele que mantém todas as coisas unidas. Coisa número 3. Renovação e força. À medida que o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, chega um momento em que devemos voltar os nossos corações para Deus e procurar a renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem um jeito de nos esgotar, física, emocional e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias sentimos que demos tudo o que tínhamos, despendemos toda a nossa força, apenas para descobrir que as exigências da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos nos apresentar ao Senhor e pedir sua renovação e sua força. A Bíblia nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desmaiarão. Esta não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos, não vem da nossa própria força de vontade ou determinação. Vem somente de Deus. Quando confiamos em nossas próprias habilidades, chegamos a um ponto de ruptura. Mas quando nos entregamos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca seca. A renovação começa com o reconhecimento da nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz para seguir em frente, para continuar, mesmo quando estamos vazios. A sociedade glorifica a ocupação,
a exaustão e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para irmos a Ele, para abandonarmos nossos fardos, para descansarmos em Sua presença. A renovação não significa esforçar-se mais. Trata-se de se entregar mais profundamente. Trata-se de reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos feitos para fazer isso sozinhos e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não pudermos mais nos carregar. Quando procuramos renovação, pedimos a Deus que refresque as nossas mentes, limpe os nossos corações e restaure os nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar muito sobre nós. As decepções, as lutas, as pressões, tudo isso se acumula, deixando-nos cansados e desanimados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde o nosso cansaço é encontrado com a sua força, onde o nosso quebrantamento é curado pelo seu amor, onde o nosso vazio é preenchido pelo seu espírito. Força não se trata apenas de resistência física. Trata-se da capacidade de permanecer firmes na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. Trata-se de confiar em Deus em meio às provações, de nos apegarmos às suas promessas, mesmo quando não conseguimos ver o caminho a seguir. Há momentos em que nossas forças parecem esgotadas, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente nos momentos de angústia. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes sozinhos. Ele nos convida a aproveitar sua força. Desafio rápido: compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa ouvir isso antes de dormir. Quando vamos dormir à noite, devemos pedir a Deus que renove o nosso espírito para que não carreguemos o peso de hoje para amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda agarrados às frustrações, às decepções, aos fracassos do dia? Repetimos conversas em nossas mentes, insistimos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama para lançarmos nossas preocupações sobre Ele, porque Ele cuida de nós. A renovação acontece quando deixamos de lado o que não podemos controlar e confiamos em Deus para lidar com o que não podemos consertar. A força na quietude. O mundo nos diz que a força se encontra na ação, no movimento, no avanço. Mas as Escrituras nos dizem para ficarmos quietos e sabermos que Ele é Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos Sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo trabalha em nós quando aquietamos os nossos corações diante dele, quando excluímos o ruído do mundo e permitimos que a Sua presença nos preencha novamente. Às vezes, precisamos de renovação porque temos travado batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem um jeito de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, em que começamos a duvidar, em que temos vontade de desistir, mas Deus é o nosso curador. Ele é aquele que cura os corações partidos, que restaura a nossa alegria, que nos dá beleza em vez de cinzas. A sua renovação não é temporária, está completo. Ele não nos dá simplesmente força suficiente para sobreviver mais um dia. Ele nos enche com o poder de caminhar em vitória. A renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados, devemos voltar-nos para a Sua palavra e permitir que ela nos invada, para renovar as nossas mentes, para nos lembrar das Suas promessas. Sua palavra nos diz que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Sua palavra nos lembra que somos mais que vencedores por meio de Cristo. Sua palavra declara que Sua graça
é suficiente para nós. Há força na oração. Quando nos aproximamos de Deus em oração, não estamos apenas pronunciando palavras no ar. Estamos em comunhão com o Criador do Universo. Estamos alinhando nossos corações com os dele, recebendo sua paz, aproveitando seu poder. A oração não é o último recurso, é a nossa tábua de salvação. É o lugar onde trocamos a nossa fraqueza pela sua força, a nossa confusão pela sua sabedoria, a nossa tristeza pela sua alegria. A força nem sempre tem a ver com grandes atos de poder. Às vezes, a força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo em meio às dificuldades. É escolher acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem somente de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca nos cansaremos, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com moderação, é dado em abundância. Todas as noites devemos chegar diante de Deus e pedir-lhe que nos renove para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir a Ele que nos encha com a sua presença, para que acordemos não apenas fisicamente revigorados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo adoraria que continuássemos cansados, desanimados e que vivêssemos num estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama à renovação. Ele nos chama à força. Ele nos chama a andar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará até o fim. O Espírito Santo é a nossa fonte de renovação. É Ele quem dá vida às almas cansadas, que revive os corações que esfriaram, que fortalece as mãos que ficaram fracas. Quando nos rendemos a Ele, quando permitimos que Ele trabalhe em nós, descobrimos que a nossa força não é mais nossa. É dele, e sua força nunca falha. Coisa número 4. Orientação para o amanhã. À medida que a noite se aproxima e o mundo fica em silêncio, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos procurar a sua orientação para amanhã. O dia foi longo, repleto de lutas, vitórias e lições, e agora estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Não sabemos os desafios que iremos enfrentar, as pessoas que iremos encontrar, as decisões que teremos de tomar. Mas conhecemos aquele que segura o amanhã. A vida é imprevisível. Por mais que planejemos, por mais que nos preparemos, sempre haverá momentos em que nos deparamos com o inesperado. Haverá provações que testarão a nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que exigirão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no dia seguinte. Não precisamos andar cegamente. Não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos liderar se estivermos dispostos a segui-lo. A orientação começa com a rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossos horários, traçamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas deveriam tomar. Mas a Escritura nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem estabelece os seus passos. A verdadeira orientação não consiste em pedir a Deus que abençoe os planos que já fizemos. Trata-se de apresentar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me, mostre-me o caminho que devo seguir, alinhe meu coração com a sua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, reconhecemos que os seus caminhos são mais elevados que os nossos. Sua sabedoria é maior, sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos que virão, os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos. Ele está nos moldando para a eternidade.
Ele está refinando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes, a orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que ele fala tão diretamente ao nosso coração que não temos dúvidas sobre o caminho que devemos seguir. Mas há outras ocasiões em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela todo o plano de uma vez. Ele nos pede para confiarmos nele, um passo de cada vez. Assim como ele conduziu os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos conduz por caminhos que exigem dependência. Ele nem sempre nos mostra todo o caminho, mas nos dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar pela vida sozinhos, tropeçaremos. Se confiarmos apenas na nossa própria sabedoria, faremos escolhas que nos afastarão do seu melhor. Mas, se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua orientação, ele nos guiará com sua mão amorosa. Ele abrirá as portas certas, ele fechará os errados, ele colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. A orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e vibrante de sabedoria. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando meditamos na sua palavra, quando alinhamos as nossas decisões com a sua verdade, estamos andando na sua orientação. Não somos guiados pelas emoções, pelas circunstâncias ou pelo raciocínio humano. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. A oração é outra chave para a orientação divina. Quando nos aproximamos de Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao ar. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite. E ele está esperando que venhamos até ele, para colocar tudo diante dele, para pedir-lhe que nos guie. Há algo de poderoso em terminar o dia em oração, não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer: Senhor, não sei o que o amanhã reserva, mas confio em Ti. Confio em Você com minhas decisões. Eu confio em Você com meus relacionamentos. Confio em Você, minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade em relação ao futuro. Preocupamo-nos com o que vai acontecer, se estamos fazendo as escolhas certas, se estamos no caminho certo. Mas Deus nunca pretendeu que andássemos com medo. Ele nos chama a andar pela fé. Preocupação é o que acontece quando tentamos descobrir tudo sozinhos. Paz é o que acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos leva em direções que não esperávamos. Às vezes, Ele nos chama a dar um passo de fé, a deixar para trás o que é familiar, a passar por portas que parecem intimidadoras. Mas se confiarmos nele, se obedecermos à sua liderança, descobriremos que o seu caminho é sempre o melhor. O caminho que ele nos leva pode nem sempre ser o mais fácil, mas sempre será aquele que leva a um propósito maior, a uma alegria maior, a uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida para nos fazer questionar se estamos realmente ouvindo Deus, para nos fazer hesitar quando deveríamos seguir em frente. É por isso que é tão importante estar perto de Deus, passar tempo na sua presença, ouvir a sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos levará ao pecado. Ele nunca nos levará a um acordo. Ele sempre nos levará à verdade, à justiça, à sua perfeita vontade.
um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus. Vivemos num mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, Ele nos pede para ficarmos quietos, para confiarmos nele, para esperarmos pelo seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar a abertura de portas antes do tempo, muitas vezes acabamos nos metendo em problemas. Mas quando esperamos no Senhor, quando confiamos no seu processo, descobrimos que Ele estava preparando algo maior do que poderíamos imaginar. Haverá dias em que nos sentiremos inseguros, em que não saberemos que caminho seguir, mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos guiará quando pedirmos. Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Ao nos prepararmos para descansar, devemos entregar o amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir a Ele que guie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir-lhe que alinhe os nossos corações com a sua vontade, que nos ajude a reconhecer a sua voz, que nos dê coragem para seguir onde Ele nos guia. Não precisamos temer o desconhecido. Não precisamos andar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos conduziu ontem nos conduzirá amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até aqui continuará a nos guiar, um passo de cada vez. Uma oração antes de dormir, convidando o Espírito Santo para a sua vida. Todas as noites, enquanto nos preparamos para dormir, temos uma escolha: carregar o peso do dia para amanhã ou entregá-lo nas mãos de Deus. A vida é exaustiva. As pressões do trabalho, da família e das lutas pessoais podem nos deixar esgotados. Nossas mentes correm com preocupações sobre o futuro, arrependimentos do passado e incertezas sobre o que está por vir. Mas aqui está a verdade. Você nunca foi feito para carregar esses fardos sozinho. O Espírito Santo está sempre perto, esperando que você o convide para entrar. João 14, verso 26 nos diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse. Isso significa que você nunca fica sem orientação, nunca sem conforto e nunca sem a presença de Deus. Antes de fechar os olhos todas as noites, reserve um momento para reconhecê-lo. Fale com Ele. Agradeça a Ele. Entregue tudo que pesa em seu coração. Dizer: Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas. Encha-me com sua paz. Guia-me enquanto durmo. Renove meu coração e minha mente. Quando você convida o Espírito Santo para entrar na sua noite, algo poderoso acontece. A ansiedade que te manteve acordado, substituído pela paz. O peso da culpa, elevado pela graça. A confusão sobre o amanhã, encontrou-se com direção divina. O sono não é apenas uma necessidade física, é uma reinicialização espiritual. Se vamos para a cama carregando medo, ressentimento ou estresse, acordamos carregando o mesmo peso. Mas quando nós entregue tudo para Deus, damos a Ele espaço para trabalhar em nossas vidas enquanto descansamos. É por isso que orar antes de dormir é mais do que uma rotina, é um ato de confiar. Está dizendo: Deus, não tenho todas as respostas, mas confio que você tem. Está escolhendo fé sobre o medo, paz sobre o pânico e entrega sobre o controle. Se você fizer disso um hábito, se todas as noites antes de dormir você convidar o Espírito Santo, você começará a ver mudanças. Suas noites parecerão mais leves, suas manhãs serão mais fortes, sua fé se aprofundará. O Espírito Santo começará a falar com você, guiá-lo e revelar coisas que você nunca viu antes.
Então, esta noite, não deixe sua cabeça bater no travesseiro sem dizer o seguinte: Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas. Guie-me, ensine-me e encha-me com a tua presença. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Clique em curtir, compartilhe com alguém que precisa e assine para receber mais mensagens cheias de fé. E me conte nos comentários o que você está entregando a Deus esta noite. Vamos encorajar uns aos outros na fé. Om